Olá, Pai seja convosco. Esse que vos fala é o pastor João Neto. Nós vamos deixar um resumo da nossa aula do sábado passado na matéria de cidadania. Mas antes da gente iniciar, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, pedimos, Senhor, a tua direção, o discernimento. Nos dá, Senhor, sabedoria, humildade, para aprendermos a respeito dessa matéria, nessa disciplina, essa lição, que possamos pôr em prática tudo que aprendemos em nome de Jesus. Amém. Bem, no seu livro, no capítulo 1, página 17, diz aí aspectos gerais da teologia política. E eu acrescentei isso, religião e política andam juntos. Quero fazer uma pequena leitura e a gente vamos dar prosseguimento. A relação entre religião e política é um fato que não pode ser ignorado, sobretudo quando afeta diretamente a vida e os destinos da sociedade. Para exemplificar essa assertiva, no Brasil, até o reinado de Dom Pedro II, quando foram instituídos os cartórios, a vida civil era regida pela Igreja Católica. Assim, da certidão de nascimento ao atestado de óbito, era a igreja que documentava a existência do indivíduo. Até hoje, a Igreja Católica ainda pratica essas coisas, porque se você é católico e você não é praticante, se você quer se casar, ou sua mãe era católica e te levava para a igreja e você não fez batismo, crisma, essas coisas, você tem que ir lá fazer tudo para ter o registro, para casamento na igreja católica, para ser padrinho de alguém da igreja católica. Tem que estar lá, vai lá nos livros saber se você foi batizado lá, crismou lá, etc, etc. Eles têm ainda esse controle ainda até hoje. O envolvimento é muito grande entre política e religião, né? Eles andam juntos. Em todo o processo histórico, o convênio entre Estado e religião tem tido relevante papel na formação de diversas sociedades, desde os primeiros processos civilizatórios aos mais recentes eventos políticos. É quase impossível dissociar de eventos como o surgimento e desaparecimento dos grandes impérios da antiguidade, as discussões das cruzadas do Oriente, o domínio da igreja nas estruturas feudais da Idade Média, exemplo, a criação da igreja anglicana, como meio de satisfazer os interesses de Henrique VIII na Inglaterra, ou mesmo os eventos de 11 de setembro de 2002, o convênio entre religião e poder. Então, religião e política eles andam juntos. Política, civismo e teologia política. Aí a definição, os conceitos, né? Política tem vários conceitos, eu vou citar um: conhecimento sobre as coisas da cidade, que vem de polis, estado. Uma outra ideia legal é como a arte de bem governar a polis. Civismo é sinônimo de patriotismo ou cidadania, trata-se da devoção à causa pública, refere-se ao conjunto de atitudes e valores patrióticos que se espera encontrar no indivíduo, componente da polis. Teologia política é o ramo da filosofia política e da teologia que investiga a conexão entre política e religião. De grande importância, né? A gente ter o nosso papel cívico e Deus se preocupa com isso. Nós temos várias referências bíblicas para a gente. 1 Pedro 2, 13 ao 15 diz: sujeitáveis, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Em outras passagens também diz: devemos obedecer às leis humanas e etc. Bem, nós vamos passar para Deus e a política. Deus, ele, com certeza, a Bíblia é clara e deixa que Deus tem um governo,
desde o início, né, Satanás querendo ser igual a Deus, se engrandecendo, a gente vê já uma ideia de hierarquia, de governo. Então, desde o início, nós vemos que governo, política, quem criou foi Deus, não foi, como muitos dizem, o homem, não foi o inimigo, não. Quem criou o governo, quem criou a ordem, quem criou hierarquias, foi o próprio Deus. Nós vemos isso na história de Satanás, o anjo que caiu, e no contexto inteiro da Bíblia a gente vai vendo isso. Deus levantando líderes, levantando homens como representantes do Senhor dele, Deus teocrático, né? Ele governava, mas ele deu livre-arbítrio ao homem desde o início e vamos ver a consequência, o que foi que isso aconteceu. Essa imagem aqui é Adão e Eva no paraíso, né? A música não, mas é Adão e Eva no paraíso. Vamos falar um pouquinho sobre as dispensações. A dispensação são períodos que Deus exercia seu governo conforme sua palavra. Essa era a vontade de Deus, né? A vontade soberana. Como ele deu livre-arbítrio para os homens, muita coisa ruim aconteceram nesses períodos chamados de dispensações. A primeira dispensação, a dispensação da inocência. Adão e Eva, que beleza, no paraíso, Deus colocou-os lá e disse aí, governe sobre a terra. Deus deu esse poder para Adão e Eva, mas Adão e Eva jogou fora. Foi ouvir uma fofoca, né, da serpente e aí teve o grande problema que teve. Então a primeira dispensação da inocência, período que começa com a criação de Adão e Eva e vai à queda deste. Caracteriza pelo contato direto entre Deus e o homem. Era um contato magnífico entre Deus pessoalmente com o homem. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha se encontrar com o homem, com Adão e Eva. Isso era o relacionamento de Deus. Deus governando e o homem sendo seu auxiliar. Mas aí eles pecaram e entrou na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Depois do pecado, Adão e Eva tiveram consciência do bem e do mal. Entrou uma outra fase. Período que começa com a queda do homem e se estende até o dilúvio. Agora destituído das regalias do Éden e da comunhão com Deus, o homem precisa buscar orientação em sua própria consciência. O estado é de guerra de todos contra todos. Não há leis que normatize as relações sociais e a corrupção logo chega a nausear o Senhor, que sentencia a humanidade à sua quase extinção, preservando apenas Noé e sua família. Foi aí que começou, o Caim matou Abel, depois do pecado veio a miséria no mundo, né? Veio assim a tragédia no mundo, as coisas terríveis começaram a acontecer, a semente do pecado, o pecado é o mal, depois que o pecado entrou, Deus teve que, por misericórdia, tirá-los do paraíso, e a dispensação, o homem então começou a viver e viveu a dispensação da consciência. Como eles pecaram tanto, o pecado aumentou tanto que Deus precisou quase extinguir a humanidade. Aí começou uma outra dispensação, a dispensação do governo humano. Noé creu em Deus, creu na promessa de Deus, né? Acreditou e entrou no projeto de Deus. E com o dilúvio tem sido a dispensação do governo humano. Nesse período começam a se organizar os primeiros aldeamentos, as primeiras aldeias, né? A vida em sociedade deve ser agora pautada em princípios normativos, que se transformarão em leis. Inclusive eles eram nômades, né, que acabava o alimento, se mudavam, e assim começaram a viver em aldeias. A vida em sociedade deve ser agora pautada em princípios normativos que se transformarão em leis. No governo humano, Deus delega ao homem a responsabilidade judicial. Deus começou a dar ao homem agora para que ele pudesse julgar as causas, para que ele pudesse fazer as coisas certas e julgar as causas, né? Nessa pena capital, com o meio de proteger a vida em contraste com a dispensação anterior, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramar o seu. Isso foi criado em Gênesis 9:6, né? Depois que houve o primeiro homicídio. Então, decreta o Senhor, Deus foi quem decretou, né? Que era matou e ia ter que pagar com a vida. Comentando sobre a responsabilidade do homem em aplicar a pena capital como meio de conter os maus
acrescenta que a investidura dessa autoridade é responsabilidade do homem. E a responsabilidade do homem foi uma novidade no novo pacto de Deus com o homem após o dilúvio. Fala Olson. Então Deus teve que já começar a ditar regras. Não era as leis lá que ainda não é na lei de Moisés, mas Deus já teve que começar a colocar regras. Porque o homem, com as regras, né, nós os seres humanos já é terrível. Se não mexer no bolso, na multa, né? Infelizmente é assim que funciona nas empresas, na cidade. Se não mexer no bolso, se não pagar o preço, o homem não se disciplina. Isso é desde o início. E vamos para mais uma dispensação, a dispensação patriarcal. Temos aí uma imagem de Abraão e Sara. A ideia é essa, né? Isaac e Jacó e seus filhos. Período que começa com a chamada de Abraão. O mundo já estava avançado em seu processo civilizatório. O patriarca é retirado de Ur dos caldeus e peregrina por civilizações já bem organizadas como o Egito e chega a Canaã com a promessa de ser o pai de uma nação. Deus está revelando aos poucos seu projeto de reino, com promessas sendo dadas ao descendente de Abraão. Deus vai fortalecendo o seu ideal de nação que mais tarde, passando pela forja do sofrimento no Egito, sairão prontos para receber o mais bem elaborado código de leis que irá governá-los. Então foi assim que começou a dispensação patriarcal em Abraão, Isaac, Jacó, e veio concluir lá em Moisés, né? José, depois de José, com Moisés começou a próxima dispensação, que foi a da dispensação da lei. Período que começou com a entrega da lei a Moisés no Sinai e se estendeu até a crucificação de Cristo. Nos dias de Moisés já existia entre nações mais antigas e desenvolvidas bons sistemas legislativos. O Código de Hammurabi, o mais extenso e bem conservado documento sobre leis, achado em Suzã, antecedendo os registros bíblicos. Nele, leis sobre questões civis, criminais e comerciais são testemunho da bem elaborada legislação babilônica. Coisa bem antiga, né? Mas já tinha regras, ordens. É nesse contexto histórico que Deus passa a Moisés as tábuas da lei. Foi nesse contexto que Deus deu as ordens e mandou Moisés, né, os 10 mandamentos, que constituíram a base de todo o sistema legislativo da sociedade israelita. E por ela Deus exercera sua soberania, não somente sobre Israelita, mas sobre todas as nações que, por intermédio de Israel, sejam abençoadas ou amaldiçoadas. Depois da dispensação da lei, vemos a dispensação da graça. Glória a Deus em Cristo Jesus. Cristo é a graça de Deus para nós. É a dispensação que estamos vivendo desde a crucificação de Cristo. É a idade da maturidade do homem caído que viu em Cristo a imagem do Deus invisível. E por ele teve acesso ao reino de Deus. Parece até uma contradição, né? Era para ser a idade madura do homem, mas infelizmente a gente vê tanta meninice, a gente vê tanta heresia, tanta bobagem que a gente fica, meu Deus. No contexto da dispensação da graça, a igreja desempenha uma função basilar no processo de consolidação do reino de Deus. Na realidade, ela apresenta este reino e tem a responsabilidade de prosperá-lo, com o objetivo de preparar a instalação definitiva do reino eterno de Cristo. A igreja não é o reino em si, é, contudo, a agente de sua implantação, sendo, portanto, responsável em expressar de forma vigorosa os valores desse reino. Nos ensinos de Cristo, encontramos os ideais políticos que Deus quer que a sua igreja proclame, pregando e agindo para a sua glória. Graças a Deus. E depois da dispensação da graça, virá a última dispensação. Alguns chamam também a dispensação da graça da dispensação do Espírito, porque hoje quem atua é o Espírito Santo, mas ainda é a dispensação da graça. A dispensação do milênio, esta será implantada por ocasião da vinda de Cristo, será a fase final do processo de consolidação do reino de Deus, projetada desde os princípios da criação.
Neste tempo, Cristo governará pessoalmente o mundo, estabelecerá sua política como soberano. O Senhor jamais deixou de governar o mundo, apenas permitiu que escolhêssemos a quem servir e com quem nos aliar. No milênio, o usurpador terá sido colocado fora de combate e reinarão com Cristo aqueles que se uniram a ele pela graça que fora ofertada aos homens. Graças a Deus. Aí sim, o mal vai acabar e vamos reinar com Cristo, glória a Deus, eternamente. Bem, e na nossa conclusão, nós vimos Deus tem interesse no governo teocrático. Deus sempre governou. Claro que ele deu o livre-arbítrio ao homem. O homem tem escolha para escolher quem o servir, a quem servir, a quem prestar seus cultos e sua devoção, no mundo espiritual e no mundo material também. Nós escolhemos nossos líderes. E o governo teocrático de Deus, ele vai se estabelecer sim, de fato, quando Cristo, como nós vimos anteriormente, no milênio, vier como rei para governar. Aí teremos uma sociedade de adoradores. Adorar só a Deus, servir só a Deus, o mal será exterminado. Nós vimos também as dispensações, vimos que foi Deus quem criou os governos, as hierarquias, e ficou claro que política e religião andam juntos. Claro que temos que ter cuidado, sabedoria, a proteção e como é que eu posso dizer? Deus por detrás disso, a inspiração de Deus para poder estar fazendo bem o papel político, religioso. E nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.